Vamos tratar agora, pessoal, do tema custas, mas englobando também o tema isenção, né? Por vezes, as bancas colocam, junto com uma questão da prova, uma outra disciplina, né? Essa é uma outra matéria da mesma disciplina. Isso é feito, primeiro, para dificultar a prova, né? Por ser um nível um pouquinho melhor, e para exigir do candidato a resposta correta. Porque é nesse tipo de questão em que é derrubado o candidato que acerta e que erra, ou seja, o candidato que será aprovado ou não. Porque as questões fáceis, que tratam de um tema só, a maioria costuma acertar. Né, a galera, o grosso do concurso acerta. Agora, esse tipo de questão aqui, que é um pouco mais refinada, que trata de outros assuntos, né, elas são questões de um nível um pouquinho mais difícil e que vai exigir do candidato uma leitura com mais atenção da questão, né? Então, vamos ver do que se trata essa questão da Carlos Chagas, aqui de 2014. Ela fala o seguinte: em determinada reclamação trabalhista, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão foi condenado em R$11 mil relativo, né, a danos morais sofridos por ex-empregado. O CRM do Maranhão pretende interpor recurso ordinário. Nesse caso, no tocante às custas processuais, estas é o que ele quer saber, né? Então, ele deu o caso. Teve uma reclamação de um empregado contra o Conselho Regional de Medicina de um estado, no caso do Maranhão. A prova é de lá, colocaram de lá. Então, a ação trabalhista contra o Conselho Regional de Medicina. A sentença foi condenatória, condenando, né, o CRM em R$11 mil de dano moral. O CRM não está satisfeito com a sentença, ele quer recorrer, né? E se ele quer recorrer, a lei diz que ele tem que recolher uma custa para interpor recurso. A questão está falando o seguinte: essas custas são o quê? Nós vamos ver as alternativas. Elas são devidas no importe de 220. O candidato desavisado falou: olha, pode ser. Essa questão, acho que pode estar certa, né? Porque 2% de 11 mil, 2% de 11 mil é 220, 1% é 110, 2% é 220, né? Então, é devido no importe de 220. Acho que eu vou marcar certo, né? Certinha. Aí ele vai continuar lendo as outras questões, tá? Aí quem não estudou muito já começa a ficar em dúvida. Serão indevidos uma vez que o CRM é isento de recolhimento de custas. Aqui já está englobando um outro tema, não é só o percentual. Ele está englobando quem que é isento e quem que não é de recolhimento de custo. Opa, o CRM é isento? Será que o CRM é isento? Será que o CRM se equipara lá ao Estado, à União, né? Uma autarquia pública, né? Uma empresa pública? Como é que funciona isso aqui? Como é que é essa regra aqui, né? Então, quem já está um pouco menos preparado já começa a ficar pelo caminho. Então, serão indevidas, né? Porque aqui ele está afirmando que não tem custo, que o CRM é isento. Letra C. Serão devidos no importe de 110. Aqui ele está falando que é 1%. Então, se vocês sabem que é a CLT fixa o percentual de 2, e aqui está 1, aqui essa questão está errada. Serão devidos no importe de 330, que ele está afirmando, ou seja, 330 de 11 mil são 3%. E nós sabemos que a CLT fixa o percentual de 2%. Então, a gente já pode marcar essa questão como errada também. Somente serão devidas, afinal, e dependerão do valor da condenação após o trânsito em julgado da demanda. Aqui ele está falando o seguinte: no processo do trabalho, não tem que recolher custa para recorrer, né? Somente no final do processo, né, é que serão calculadas após o trânsito em julgado. Será que é verdade isso, né? Então, primeiro nós vamos ter que saber quando tem que recolher, o valor e se o CRM ele é isento ou não. Então, é uma questão um pouquinho mais complexa. O que fala a lei? São isentos do pagamento de custas além dos beneficiários da justiça gratuita. 1. União, Estado, DF, né? Município e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não extrapolem a atividade econômica. Quem só lembra desse artigo fala, pô, tem que, né, tá isento, né, porque é uma autarquia, né, de âmbito federal. Só que é o seguinte, como a OAB, né, a gente fala, a OAB, autarquia de âmbito federal, ela possui essa natureza que a gente chama de sui generis, né? Porque ela regulamenta uma profissão, né? Então, quem só lê o inciso 1 do 790 vai achar, né, que, no caso, tem isenção. Mas vamos ver o que mais a CLT fala. Quem está isento ainda? Ministério Público do Trabalho. Então, o MPT, para recorrer, não tem que recolher custa, porque o Ministério Público, como fiscal da lei, pode recorrer das decisões sem recolher custa nenhuma. Parágrafo único.
A isenção neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1º da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Isso aqui quer dizer o seguinte: o nosso CRM do Maranhão, para recorrer dessa sentença, vai ter que recolher 2% sobre o valor da condenação, R$ 220. Então, a letra A está correta mesmo. E essa aqui, que poderia causar uma dúvida, ela está errada, porque o CRM, enquanto aquele autarquia que fiscaliza a profissão, como a OAB, por exemplo, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Enfermagem, enfim, todos esses conselhos, eles não são isentos de recolhimento de custos, eles têm que recolher custas. Então, a resposta correta é a letra A.